Eu gostaria de saber nessa noite, quem já enfrentou na sua própria vida um processo de renovo pessoal? Renovo não é só sobre uma roupa nova. Renovo é muito mais do que um corte de cabelo diferente. Renovo é muito mais do que um estilo de vida diferenciado do que a gente já vinha fazendo. Renovo do ponto de vista de Deus é completamente diferente. E Deus, Ele espera de mim e de você que nós nos renovemos. Isso porque Deus sabe que nós somos seres espirituais, mas nós ainda vivemos num corpo que é uma matéria. Amém? Nós ainda vivemos num corpo que é de carne e osso. E esse corpo se cansa, tem coisas que passam da validade, não é assim? E se a gente não se renovar, às vezes por batalhas, às vezes por idade, enfim. Se a gente não se renovar, há um grande perigo da gente morrer no meio do caminho. E muitas pessoas, elas não compreendem isso. Elas acham que simplesmente pelo fato de Deus ser o Deus da vida delas, simplesmente pelo fato de Deus amá-las como Ele realmente nos ama, isso é o suficiente para que a nossa vida flua e dê tudo certo. Diga para você do seu lado, não é bem assim. Amém? Já deu para perceber na sua vida que não é bem assim? Amém? Existem algumas coisas que vão além de Deus ser bom, de Deus nos amar, de Deus querer o nosso melhor, de Deus nos amar tão intensamente a ponto de ter dado o seu Filho por nós. E parece que quando a gente chega nesse momento da vida, se a gente não passar por esse processo de renovo, a coisa fica feia. Abra sua Bíblia em Isaías 40, livro do profeta Isaías. Eu estava com o texto aberto certinho, mas aí Joedson mandou abrir no outro texto. Isaías 40, nós vamos ler a partir do verso 27. Isaías 40, a partir do verso 27. Quero que todo mundo chegue lá, porque nessa noite você vai sair daqui com uma disposição que você nunca teve na sua vida. Você vai sair daqui com uma disposição e com uma garra que você nunca teve na sua história. Se você deixar essa palavra entrar onde ela tem que entrar no seu coração, nem você vai se reconhecer no final desse culto. Amém? Isaías capítulo 40, verso 27 diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos ler novamente o verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Feche seus olhos. Paizinho, muito obrigada pela leitura da tua palavra. Nós queremos continuar colocando esse ambiente diante do Senhor e a vida de cada pessoa que entrou aqui nesse lugar. Todos nós viemos aqui por uma única razão. Nós precisamos ouvir a tua voz.
E se o Senhor não nos der, nós não temos nada para receber. Nós oramos te pedindo, Pai, que esse ambiente esteja como uma terra perfeita, uma terra preparada, que a tua palavra nessa noite, sendo lançada como semente, produza um fruto poderoso na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Isso aqui é o profeta Isaías falando sobre o que Israel estava pensando. E nesse momento em que o profeta Isaías está falando sobre isso, ele diz assim: por que vocês dizem aquilo que eu faço, Deus não está vendo? É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Aquilo que eu faço, Deus não está vendo. O meu caminho está encoberto diante do Senhor. Aí Deus respondendo na boca do profeta, Deus diz: vocês não ouviram? Vocês não entenderam? Que o Santo de Israel, o Criador dos céus e da terra, ele não se cansa e ele não se fatiga. Pelo contrário, ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor algum. Aí ele vai classificar quem são essas pessoas. Ele vai falar sobre os jovens que cansam e se fatigam, vai falar sobre os moços que correm e caem, e no versículo anterior ele está falando sobre aqueles que não têm vigor. Ele está falando sobre pessoas velhas, que a gente não gosta de falar esse nome, né? Mas não é pecado ser velho não, gente. É bênção, viu? Então Deus está falando sobre esses três grupos, né? Os mais avançados em idade, digamos assim, para quem tem preconceito de ser chamado de velho, os jovens e os moços. A Bíblia está dizendo que esses três grupos, sejam jovens, sejam velhos, sejam maduros ou sejam mocinhos, eles vão correr e vão se cansar. Eles vão fazer alguma coisa e vão cair de exaustos. Por quê? Porque a estrutura do ser humano é pó. Amém? Mas ele não para por aí. Ele fala sobre um quarto grupo. E esse quarto grupo é o que ele chama daqueles que esperam no Senhor. Por isso que o nome dessa mensagem é os jovens, os velhos e as águias. Quando essa palavra estiver sendo ministrada, você vai saber em que grupo você está. Amém? Quando a gente está jovem, a gente parece que consegue dominar o mundo, sim ou não? A gente pensa que a gente consegue fazer tudo, que está tudo ao nosso alcance. Não só para as coisas naturais da vida, mas geralmente nós, os que já conheciam ao Senhor, já levavam uma vida crendo que Deus ia fazer milagres, já levavam uma vida crendo que Deus ia fazer algumas coisas. Mas seja na vida daqueles que já tinham esperança de Deus em uma promessa, seja na vida daqueles que estavam ainda no mundo sem se encontrar com o Senhor, sempre Satanás se encarrega de colocar uma frustração. Uma frustração tão grande que coloca aquela pessoa prostrada. E aquela pessoa vai ter duas opções. Ela vai ter a primeira opção, ela vai se renovar, ou ela vai se entregar às drogas, ao álcool, ao sexo, a dinheiro, à igreja. Porque na vida de muitas pessoas a igreja tem esse efeito de um narcótico. A gente se acostuma tanto a vir para a igreja e quando isso não é acompanhado de vida, é a mesma coisa que droga, que bebida, porque a gente está acostumado, é o lugar onde a gente relaxa. Sabe, irmãos, a igreja não é o lugar onde a gente relaxa. A igreja é o lugar onde nós adoramos a Deus, aonde Deus fala conosco, aonde Deus trata as nossas motivações, aonde Deus nos limpa para a gente dar mais fruto. Não é um lugar de um efeito de uma droga para você relaxar. Então tem gente que quando chega nessa fase da vida, e Deus falou sobre as águias. As águias, quando elas completam 40 anos, elas chegam no momento mais difícil da vida delas. Porque os 40 anos chegou, o bico já está grande e curvado, com a ponta para baixo na direção do peito dela. As unhas estão grandes e curvadas. Ela já não tem a mesma força. Ela vai ter duas opções. Ou ela vai morrer no penhasco onde ela estiver, ou ela vai subir ainda para um lugar mais alto. Ela vai quebrar o próprio bico e vai começar o processo de arrancar as penas velhas até que ela se renove. Você acha que foi por acaso que Deus comparou aqueles que esperam no Senhor como águia? Qual foi o título dessa mensagem? Os jovens, os velhos e as águias.
Amém? Porque para Deus existem esses 3 grupos de pessoas: os jovens, os velhos e as águias. Os jovens vão chegar num determinado momento da vida que também vão se deparar com um confronto, que também vão se deparar com um momento de esvaziamento, que também vão se deparar com um momento de eu não sei o que fazer da minha vida. Todo mundo vai passar por esse momento, crente ou ímpio, todo mundo vai passar. Desilusão é uma coisa de que ninguém pode fugir, amém? Só que quando você está na presença de Deus, as desilusões te provocam a renovo, amém? E quando você está no mundo, as desilusões provocam você para degradação. Degradação. Se a águia não escolher se renovar, esse bico dela vai continuar tão encurvado e vai começar a machucar ela. Ela vai morrer de um jeito ou de outro, por ela mesma. Vai morrer porque ela não consegue pegar uma presa mais, porque as unhas estão grandes, mas já estão flexíveis, não tem dureza, ela não consegue mais pegar a presa. Vai morrer porque o bico dela está curvado e vai matar ela mesma. É por isso que as águias, elas escolhem se renovar. Elas entendem que existe algo muito maior, além do que o bico curvado, além das lembranças áureas da águia no começo da sua vida. Você sabe que as águias fazem tudo no ar? Sabe, queridos, Deus tem falado muito comigo sobre esse texto. E como é bom isso. As águias, até a relação sexual delas é no ar. Dá para você? As águias, tudo dela é nas alturas. Elas não se misturam com as coisas daqui de baixo. Na hora do processo de renovo, a águia não está cheia de outras águias, ela está sozinha. No penhasco mais alto da vida dela. Deus está falando que a gente vai escolher ser jovem para se cansar, a gente vai ser velho para se esgotar, ou nós seremos as águias que vão se renovar. Você está conseguindo entender? Essa é uma escolha que você vai fazer. Se você vai viver a vida toda como um moleque ou como uma menina, se você vai viver a sua vida toda como um velho rabugento, lembrando do passado, ou se você vai para o lugar das águias e vai se renovar. O renovo não é um processo fácil. Amém? Porque se você tira o bico da águia, você consegue imaginar como é que ela vai se alimentar? Vai entrar períodos de jejum. Se as unhas delas caem, como é que ela vai pegar uma presa? Vão entrar períodos que ela não vai demonstrar a sua força, até porque ela já está fraca. A gente se pega na palavra de Deus sobre os jovens, como profetizou Joel, né? Que os jovens vão fazer isso, que os velhos ainda terão sonhos, que os filhos profetizarão. Isso tudo é verdade, gente. Mas chega um momento que até os que profetizam, até aqueles que fazem tudo para Deus, eles vão se cansar. Na minha vida e na sua vida, um processo de renovo é necessário. Para a águia nos 40 anos. Como eu queria que o meu processo de renovo tivesse sido aos 29. Eu tenho 31. Como eu queria. Mas graças a Deus que eu não estou esperando chegar aos 40. Ele já começou bem antes do que eu imaginava. E esses momentos, eles são os mais especiais. Porque quando a gente está sozinho, que é o lugar para onde Deus quer nos levar para renovo, a gente não tem outras vozes opinando no nosso ouvido. É impossível você se renovar com a opinião das pessoas. Você vai tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. Aí você vai consultar as opiniões. Você vai escolher 2 pessoas que são as pessoas mais importantes da sua vida. E não vai falar uma para a outra. Você só tem 2 opções, a A ou a B. Aí as 2 pessoas mais importantes da sua vida, uma fala A e a outra fala B. Porque elas te amam, entende? Mas elas não estão vivendo aquilo que você está vivendo. Então a opinião das pessoas é importante até um certo ponto. Mas quando se trata de renovo, a opinião das pessoas à nossa volta é a coisa que menos importa. A coisa que mais importa é a decisão que a gente vai tomar quando esse momento do bico curvado chegar. Talvez você não chegou aos 40 anos, mas se você é águia e você já fez muita coisa nessa vida, é capaz que você já esteja com o seu bico curvado apontado para o seu peito. Sabe que não é Deus que destrói o homem destrói a si mesmo.
Eu já tenho ensinado aqui na igreja muitas vezes. E Deus, irmãos, a pior coisa na vida de um crente é quando Deus entrega o crente a si mesmo. Eu preguei aqui na igreja um dia de quarta-feira, num texto de Ezequiel, de Isaías, quando Deus fala que vai fazer uma coisa nova e diferente. E essa coisa nova e diferente que Deus ia fazer, seria colocar rios no deserto. E Deus fala assim, olha, não se lembrem das coisas antigas, não se lembrem das coisas que passaram, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Porventura não percebeis? Aí eu compartilhei com a igreja naquele dia. O povo não percebeu. Eles ficaram tão apaixonados e tão assim emotivos, saudosos, com a lembrança do Deus que abriu o mar, do Deus que matou os cavaleiros de Faraó ali, que eles esqueceram que Deus era muito maior do que abrir o mar. O que Deus queria era tirá-los do deserto, porque agora o mar já não importava, o mar tinha sido aberto. Deus falou por tantas vezes, irmãos, mas teve uma hora que Deus se calou. É quando Deus entrega a gente para a gente mesmo. Então eu expliquei para a igreja, o perigo é quando Deus nos respeita. Porque quando Deus nos respeita, a gente está entregue à nossa própria vontade. Mas enquanto Deus está falando, a gente está no lucro, amém? E se Ele está falando nessa noite, você está no lucro. Pode ter certeza disso. Se você entrou aqui nessa noite e Deus está falando com você, você ainda está no lucro? Não importa o que você tem vivido e como você chegou aqui. Se você tem 18, 19, 20, 30, 40, 50 anos. Deus não criou você, nem a mim, para termos uma mentalidade como a de galinhas. Você sabia que a galinha ela come as próprias fezes? E quando ela come as próprias fezes, ela fica pesada e as asas dela não adiantam para nada, porque por mais que ela bata, ela não sai do lugar. A galinha não consegue diferenciar o que é nutritivo do que ela mesma excretou. Ela come das fezes, daquilo que ela mesma rejeitou, daquilo mesmo que ela botou para fora. E com licença da palavra, que eu não estou chamando ninguém de galinha, mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes na nossa vida é assim. A gente coloca coisas para fora e a gente come de novo tudo aquilo que nós já havíamos vomitado. A gente traz para a nossa vida de novo tudo aquilo que deu um trabalho para Deus botar para fora. E são essas coisas que nos deixam pesados. E a gente não consegue voar mesmo tendo asas. A águia, ela jamais come fezes. Jamais. Sabe por quê? Porque ela mira a presa. E as presas da águia são de qualidade. Ela mira a presa. Ela calcula o momento de fazer o seu ataque. E ela leva aquela presa para o ambiente dela, onde ela reina, onde ela domina, que é nos ares. Por isso que a águia, Deus compara Israel com a gente. Você está entendendo? Deus não podia dizer assim, olha, aqueles que esperam no Senhor serão como os leões, que rugem e demonstram a sua força. Aqueles que esperam no Senhor serão como as leoas, afinal Jesus é o leão da tribo de Judá. Aqueles que esperam no Senhor serão como o cordeiro. Deus podia escolher tanto bicho, gente, para a gente se inspirar. Mas na hora de Deus escolher um animal, para a gente prestar atenção, Ele escolheu a águia. E não é a única vez que Deus fala com Israel sobre águia. Tem um outro momento que Ele diz, eu vou fazer com você do jeito como a águia faz com seus filhotes. Já expliquei aqui na igreja também. A águia, quando o filhotinho nasce bem feliz, né? Ela bota as pontas dos espinhos do ninho para fora. Mas se a águiazinha não tomar atitude na hora sair, a própria mãe, aquelas pontas que ela botou para fora, ela mesma coloca para dentro. Para o filhotinho ficar incomodado. E ele mesmo ter a atitude de voar. Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Tem momentos que Deus vai te cercar de todos os lados. Vai te dar aquela sensação de tão protegido. E tem horas que Deus vai pegar aquelas pontas que eram para te defender e vai deixar que elas te espetem. Para te matar? Não. Para você sair do ninho como águia. Amém? Como águia. Sabe o que as águias fazem? Nesse exato momento, elas chegam num monte muito alto e empurram o filhotinho lá.
E o bichinho vai lá se batendo, se batendo. Se ela vê que ele não vai conseguir, ela dá um voo raso e pega ele e traz de volta para o ninho. E ela vai fazer isso quantas vezes forem necessárias, até que o filhotinho ganhe voos. Deus faz do mesmo jeito com a gente. E não sou eu que estou dizendo não, é a palavra quem diz. Deus escolheu um animal para mostrar o relacionamento dele comigo e com você. Deus escolheu um animal para mostrar como é que ele faz com a gente. E ele faz com a gente como as águias fazem com os filhotes. Se você, jovem, se apoiar apenas na sua força, nos seus músculos, no seu vigor, na sua inteligência, nos seus contatos, isso vai acabar um dia. Se você que é mais avançado em idade, se apoiar nas suas experiências, no seu passado, nas coisas que você já viveu, tem uma hora que você vai ficar cansado de você mesmo nas suas histórias. Por isso que você vai escolher os jovens, os velhos ou as águias. Você vai escolher com quem você quer andar. Você vai escolher aquilo que Deus quer fazer na sua vida. É você quem vai escolher. É possível que alguém nasça de novo, ame Jesus, chegue no final da sua vida sem nunca ter passado um processo de renovo. Sabe o que a lição da águia nos ensina também? Que a águia, mesmo sendo soberana, mesmo sendo a rainha nos céus, ela tem um momento que ela está pesada e precisa se despir, para que novas penas surjam e ela continue a sua vida. Ela chega a viver cerca de 70 anos. Será que Deus tem alguma coisa a mais para nos ensinar com isso? Como é que você está lidando com suas frustrações? Tomando atitude de jovenzinho? Tomando atitude de velho, parecendo que está com o pé na hora da morte? Ou você vai tomar atitude de se renovar? Entender que você pode matar você mesmo. Que você pode abortar os planos de Deus para a sua vida você mesmo. Se você não escolher se renovar. Se Deus nos comparou como águia, presta atenção nisso para você nunca mais esquecer. Se Deus nos comparou como águias, e Ele mostrou o processo como a águia morre, Ele não está dizendo que é Satanás quem vai nos destruir. Somos nós que vamos acabar nos destruindo a nós mesmos, se a gente não passar por um processo de renovo. Pastora, na prática, como é que eu começo esse processo na minha vida? Diga assim: livrando-me de pesos. Diga de novo: livrando-me de pesos. Diga mais uma vez: livrando-me de pesos. Tem tantas coisas que a gente se nega a administrar no dia a dia da nossa vida, que são pesadas, que nos afastam de Deus. Coisas que não são nem pecado às vezes, mas são coisas que são pedra de tropeço na nossa vida. Coisas que são pesadas. Quer ver um exemplo? Falta de perdão, por exemplo. Você está aí amargurado pelo que alguém fez com você. E esse alguém que fez alguma coisa não está nem lembrando que você existe. A primeira coisa que você precisa entender, se você realmente quer ter uma visão de águia e quer escolher esse grupo para a sua vida, é que águias são grandes. Perdão é para gente grande. Você entende? Perdão não seria uma virtude se perdoar fosse fácil. Você concorda comigo? Perdão é para gente grande. Gente medíocre não perdoa. Gente grande perdoa. Gente nobre perdoa. Sabe por quê? Há uma diferença, irmãos, entre fraqueza e maldade. Todo ser humano é fraco por causa do pecado, mas nenhum deles originalmente nasceu mal. Isso foi aprendido. Você não teve aula na escola sobre como odiar a pessoa que lhe feriu. Você não teve aula na escola, antes de você estudar alguma matéria, sobre como não perdoar, como ficar com raiva, como não ser uma pessoa flexível. Você aprendeu isso.
É por isso que quando Deus olha para nós, Ele faz uma diferença entre maldade e fraqueza. É por isso que Ele diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Ele não diz assim: diga o mal, eu sou bom. Você entende a diferença? Deus diz: diga o fraco, eu sou forte, porque Ele sabe que de fato nós somos. Mas esse comportamento que nos afasta de Deus é um comportamento aprendido. É por isso que você não pode se conformar com aquilo que você tem vivido. Você aprendeu a ser assim. Irmãos, eu tenho filhos pequenos. Eles estão brigando e daqui a pouco eles se amam. Amigos para sempre. Amém? Se você quiser aprender com isso, fique ali no Manancial Kids, nos maiores, que você vai ouvir muito: não sou mais seu amigo. Daqui a pouco, tu quer dormir lá em casa? Os animais são assim. Você nunca vai ver um animal matando porque quer matar. Só o ser humano fere o outro por ódio. Só o ser humano mata o outro por causa de seus sentimentos. Só o ser humano destrói o outro por causa de si. Os animais matam para comer, e quando isso é necessário. O ser humano é o único animal racional, digamos assim, que mata o outro, fere o outro, por um comportamento aprendido. E sabe que do jeito que a gente aprende, a gente desaprende. E aqui você vai entender o que é renovo. Renovo é desaprender para aprender de novo. Você consegue entender isso? Renovo é você desaprender. Ah, mas eu estudei isso, mas eu sei aquilo, mas eu tenho certeza disso aqui. Se você é alguém assim, você nunca vai ser renovado. Nunca vai ser renovado. Renovo é desaprender. Você precisa entender que o seu comportamento, ele é um aprendizado. E que do jeito que você aprendeu, você pode desaprender e voltar a ter aquele coração, como Jesus disse. Se vocês não tiverem um coração como um desses pequeninos, vocês não entram nos céus. Ele estava falando sobre o coração de criança. Você percebe que é um regresso, que na verdade é um progresso. Jesus está ensinando: se vocês não tiverem o coração como de uma criança, de modo algum, irmão, de modo algum é uma palavra bem clara, sim ou não? De modo algum entrareis no reino dos céus. Se você está aqui nessa noite e você está precisando de renovo, Deus tem esse renovo para a sua vida. Mas eu e você precisamos estar dispostos a desaprender. Perdoar. O perdão não é sobre o outro, o perdão é sobre você. Sobre você. Se renovar não é sobre o outro, se renovar é sobre você. Não adianta a gente fazer qualquer coisa na vida por causa dos outros, isso não vai ter um efeito duradouro. Não vai ter. Qualquer coisa que eu e você façamos, a gente tem que fazer por nós e pelo Senhor. Os demais são secundários, em ordem de prioridades, como a palavra ensina. Mas inicialmente é você e o Senhor. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que você é uma águia. Não me importa se você é jovem ou velho. O grupo que Deus quer que você faça parte não é dos que tem mais de 40 ou dos que tem menos de 40. O grupo que Deus quer que você faça parte é dos grupos daqueles que têm a capacidade de se renovar. Deus não quer que você faça parte de uma faixa etária. Eu sei muito sobre faixa etária, irmãos, porque eu comecei a pregar muito nova. E eu já contei isso aqui na igreja também. Eu representava nas viagens que eu fazia uma liderança aqui no Brasil. As pessoas não sabiam quem eu era. Quando elas chegavam no aeroporto para me buscar, descia eu, de leg, de tênis e de mochila. Irmãos, a frustração era visível. Eu sei o que é lidar com faixa etária, porque a gente julga as pessoas pela aparência que elas têm. E aí quando eles me devolviam no aeroporto, eles falavam: "Oh, pastora, que bênção. Eu amei."
Não se prenda a uma faixa etária. Não se prenda aos seus anos. Mas eu planejei que quando eu tivesse 35 anos, a minha vida ia estar assim. Eu já estou com 50 e a minha vida não aconteceu nada. Não é pelo que você planejou ou pelo que deixou de planejar. Não são sobre os seus planos. O coração do homem pode fazer planos, mas do Senhor sai a resposta certa. Então não é sobre quantos planos você vai fazer, para quantos anos você vai ter. A questão são as fases em Deus que você vai estar disposto a viver ou não viver. E lembre-se sempre que Deus sempre nos respeita. Tenha cuidado quando Deus te respeitar. Tenha cuidado, fique apavorado quando Deus lhe respeitar. Se desespere quando Deus lhe respeitar. Porque aquele povo não entrou na terra, não é porque Deus não tinha um plano. É porque eles não perceberam o que Deus estava fazendo. E de tanto Deus falar, Deus começou a respeitar. E o povo morreu no deserto. Será que Deus não podia ter um plano? Tinha, irmãos. Tinha. Deus tinha um plano. Está escrito na palavra dele, guarda isso no seu coração. Eu é que sei que pensamentos eu tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Seja inteligente como Josué e Caleb. 40 anos depois eles estavam na terra prometida. E no momento de tomarem posse da terra, eles dizem: 40 anos eu tinha quando o Senhor fez essa promessa. 40 anos se passaram e eu tenho o mesmo vigor de antes. Dá para você? Porque é o tipo de gente que não era jovem, nem era velho. Era gente que fazia parte do time das águias de Deus. Das águias de Deus. Se você ficar baseando a sua vida pela sua faixa etária, se você é jovenzinho, você vai começar a andar com um bocado de gente que não tem nada na cabeça. Amém? Se você já está um pouco mais maduro, você vai lembrar de tantas frustrações e de tantas dores que você vai desacreditar de tudo e de todos. É o normal, né? Por isso que se você não conversa com um idoso bem resolvido e com um idoso tristinho, você vai ver que o idoso tristinho, ele tem uma soma de frustrações. Eu digo isso, gente, porque eu converso muito com meu avô quando eu estou lá em Cruz das Almas. Meu avô tem 93 anos, ele é um pastor. E se qualquer um de vocês sentar para conversar com ele, sabe qual é a única história que ele tem para te contar? E não é porque ele tem 93 anos agora, não. Sempre foi assim, desde que eu nasci. Sabe qual é a história? Meu pai se converteu, mamãe se converteu e os filhos se converteram. Era tão feio a maneira como a igreja matriz da cidade se comportava, que eles mandaram, através da família do meu avô, os irmãos começaram a se converter. E essa igreja daquela cidade não aceitava que os irmãos recém-convertidos fossem enterrados no mesmo cemitério. Mandavam jogá-los como indigentes. Essa é a única história que meu avô conta até hoje, desde o dia que eu nasci. E aí, os meus bisavós doaram o terreno deles para ser um cemitério que enterra cristãos. E até hoje, o cemitério cristão em Nova Açores está lá. Aí ele vai contar com quantos anos ele teve uma experiência com Jesus, quando ele casou com minha avó, as dificuldades que eles tiveram, mas ele vai olhar para o patrimônio que ele adquiriu, para os filhos e para os netos dele, a grande maioria na presença do Senhor. E ele vai terminar lhe dizendo assim: eu já cumpri minha carreira, eu só quero que ele me leve. Não tem diabetes, não tem pressão alta, dorme bem, acorda bem, come bem. Meu avô é o maior exemplo que eu também posso ser do time das águias. E que seja exemplo para você que não teve o mesmo privilégio de ter um exemplo na família. Quais são as histórias que você vai contar? Sobre as pessoas que te deram um golpe? Sobre as pessoas que te traíram? Que armaram aquela situação no seu emprego? A mesma história de que você ia, mas não foi. Que você quase, mas não chegou. Você vai contar as mesmas histórias? Vai. Se você é um jovem que conta história demais, você vai ser um velho que conta história demais.
Águias não falam, águias fazem. Fazem. Escolha hoje, em nome de Jesus, de que grupo você quer fazer parte. Se você quer uma juventude medíocre, se você quer uma velhice cansada, ou se você quer fazer parte do time que Deus quer que você faça. Daqueles que tiram aquilo que lhe prejudica mesmo na dor. Aqueles que se renovam sozinhos. A águia podia procurar um chiqueirinho para se renovar. Porque ela está cansada. Nem força ela tem para bater as asas. Ela podia procurar um chiqueirinho mais próximo. Ela pega o resto da força que ela não tem. E ela sobe para onde ela nunca foi. E é lá que acontece o renovo dela. Por isso a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, correrão e não se fatigarão. Faça essa escolha saudável na sua vida. Deus vai continuar sendo bom. Deus vai continuar sendo Deus. Deus não se cansa. Você pode dar com a cara na parede 1000 vezes. Pode chegar 2020, 2030, 2050 e você dando cabeçada na parede sem ouvir a voz de Deus. Deus vai te respeitar. Deus vai te respeitar. Deus não fica cansado, entendeu? Tipo, poxa, de novo eu não já falei? Eu não já corrigi essa menina? E de novo? Vixe, meu pai. Não, irmão, Deus não é assim não. Deus é equilibrado nele mesmo e satisfeito nele mesmo. A questão é, Deus tem a eternidade todinha para ser compassivo. Eu e você, cada dia é menos um. Entende isso? Cada dia é menos um. Eu fiz uma boa escolha na minha vida. E é o que eu estou tentando transferir para os meus filhos e para o meu rebanho. Eu não quero ser do clube das pregadoras jovens. Eu não quero ser do clube das pregadoras velhas. Eu quero ser do clube das águias. Deus não me chamou para voar baixo. Eu não superei o luto do meu pai. Eu não superei tudo o que eu superei para ficar que nem galinha. Isso não é sobre mim, não. Isso é sobre você. O que foi que você derrubou para chegar até aqui? Você sabe que você derrubou. Amém? Você sabe o que você derrubou para chegar aqui. Se a gente não se renova, isso mesmo que a gente derrubou para chegar até aqui, é a mesma coisa que nos leva para lá. Por isso que você tem duas escolhas. Ou se renova, ou morre por você mesmo. Não é sobre Deus, é sobre nós. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Escute isso com seus olhos fechados e com seu coração. Depois do processo de renovo da águia, depois que o bico cresce de novo, forte, depois que as novas penas chegam, a águia faz a mesma coisa que ela fazia antes. A mesma força, alcança os mesmos lugares. Sabe qual é a diferença da águia depois do renovo, Jorge? A águia depois do renovo não sofre mais os mesmos golpes. A águia depois do renovo é experiente. A águia depois do renovo não tem só reflexo na frente, ela tem atrás. Ela amadureceu. Ela é a mesma, mas ela não sofre os mesmos prejuízos outra vez. E é esse o ciclo que Deus espera para você, Dani, para você, Crislete, para você, Eloy. Esse é o ciclo que Deus espera para a minha vida, para aquele casal que eu não sei o nome, para aquele outro dali. Deus espera que você se renove. Ô pastora, mas aí eu vou voltar para o meu primeiro amor de novo, e daí? E daí que você não vai ser derrubado de novo, porque agora você sabe como se sair, você sabe como se livrar. Você não só cresceu, agora você amadureceu. Você não é resultado da sua faixa etária
falha. Você é resultado de uma experiência de renovo com Deus. Essa é a diferença, irmãos, entre quem tem a visão de águia e quem tem visão de galinha. Quem tem visão de águia não tem medo de quebrar o bico. Quem tem visão de águia não tem medo de arrancar as penas, porque ela sabe, meu bico vai crescer de novo, minhas penas vão crescer de novo, eu vou voar outra vez. Quebrante o seu coração nessa noite. É a única coisa que Deus quer de você, é que você quebrante o seu coração. A coisa menos importante agora são as pessoas à sua volta, são os seus filhos. A coisa menos importante agora é se o ar-condicionado está quente ou está frio. A coisa mais importante agora é que você quebrante o seu coração, para que Deus possa te mostrar que é tempo de se renovar, sem ter medo. Enquanto eu canto, você vai orar do seu lugar. Enquanto eu estiver cantando, você vai deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Você pode erguer suas mãos? Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra... Diga um quebrantado. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Move o coração. Só a igreja comigo e Val. Um quebrantado move o coração de Deus. Um quebrantado, entregue-se a Ele. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Aleluia, Senhor. Talvez você que chegou aqui nessa noite esteja se sentindo cansado, esteja realmente, Senhor, eu já não tô nos 40, ou então já passei, mas a situação tá difícil. Eu já estou ferindo a mim mesmo, igual o bico da águia. Eu já não tenho a mesma força para fazer as mesmas coisas.
Eu já estou sozinho em alguma montanha por aí. Talvez você que entrou aqui nessa noite também está assim. Eu quero te dizer, esse momento não é o momento da sua morte. Eu quero profetizar sobre a sua vida